Os relógios nos acompanham desde os primórdios da civilização, representando mais do que simples marcadores do tempo. Eles são símbolos de ordem, de controle sobre o caos e de algo profundamente humano, a tentativa de compreender o mundo ao nosso redor. Mas e quando um relógio desafia essa ordem? Quando para sem motivo, acelera ou parece funcionar de maneira sobrenatural? Em diferentes momentos da história, fenômenos envolvendo relógios intrigaram cientistas, filósofos e curiosos. O relógio é um dos poucos objetos que conecta todos nós à passagem inevitável do tempo. Mas, quando ele falha de maneira inexplicável, ele nos obriga a encarar algo desconcertante. Talvez não tenhamos tanto controle assim sobre o nosso tempo. Iremos explorar histórias de relógios que desafiaram a lógica, carregando consigo mistérios que atravessaram séculos, lendas de relógios presos no tempo, casos reais que desafiam a ciência e teorias que flertam com o sobrenatural. Afinal, será que relógios podem guardar segredos de outro mundo? Desde a antiguidade, o ser humano tem buscado formas de medir o tempo. Relógios de sol, ampulhetas e mais tarde relógios mecânicos marcaram nossa relação com algo intangível, o tempo. Mas além de ferramentas práticas, esses objetos sempre carregaram significados simbólicos e profundos. Na cultura egípcia, por exemplo, obeliscos projetavam sombras que marcavam o passar das horas. Para eles, isso não era apenas uma medida, mas uma manifestação divina, o sol, representando a vida, e sua sombra, a morte. Avançando para a Idade Média, os relógios colocados em catedrais tinham um propósito, além de organizar a rotina dos fiéis. Eles eram lembretes constantes da mortalidade. A frase, memento mori, lembre-se que você vai morrer, era muitas vezes escritas ao lado de relógios, reforçando a ideia de que o tempo é implacável. Por outro lado, culturas orientais como a japonesa interpretavam o tempo de forma cíclica, refletindo a renovação constante da natureza. Relógios que paravam ou quebravam eram vistos como interrupções nesse ciclo, frequentemente associada a energias negativas ou presságios. Essa relação entre relógios e simbolismo atravessa os séculos. Um relógio parado pode representar o fim de um ciclo, um evento trágico ou até mesmo um aviso do além. Será que esses objetos têm uma conexão mais profunda com a nossa existência do que imaginamos? Relógios parando ou funcionando de maneira anômala tem sido associada ao sobrenatural por gerações. Em muitas culturas, acredita que esses objetos podem ser usados como canais por entidades ou espíritos. Mas por que os relógios seriam tão sensíveis a essas forças? Na América Latina, é comum ouvir histórias de relógios que pararam no momento exato da morte de alguém. Há quem diga que esses eventos são sinais que a alma deixou o corpo e por um breve momento rompeu o fluxo do tempo ao seu redor. Na Europa, há lendas de relógios que tocam sozinhos ou cujos ponteiros giram para trás, interpretados como sinais de maldição ou mensagens do além. Casos famosos reforçam essas crenças. No século XIX, um homem chamado John Crosby relatou que ao retornar de um funeral, encontrou todos os relógios de sua casa parados no horário exato da morte do falecido. Ele não conseguia consertar nenhum dos dispositivos e viveu o resto de sua vida aterrorizado. Relógios também aparecem em investigações paranormais. Em muitas casas consideradas assombradas, é comum encontrar relógios que funcionam de forma errática. Será que essas anomalias indicam a presença de energias sobrenaturais ou seria o próprio conceito do tempo que se distorce em lugares onde a lógica parece não se aplicar? O Castelo de Glamis, na Escócia, é um lugar impregnado de mistérios e lendas. Em uma de suas torres mais isoladas, há um relógio antigo que sempre marca 11h55. Dizem que, séculos atrás, essa foi a hora exata em que um nobre foi traído e morto por sua própria família. Desde então, o relógio não pode ser consertado. Relatos de visitantes afirmam que, ao se aproximar da torre, é possível sentir um frio inexplicável e ouvir sussurros. Aqueles que tentaram mover ou ajustar o relógio relatam que ele simplesmente volta ao horário original, como se estivesse preso no momento da tragédia. Quando o Titanic afundou em 1912, uma das coisas mais intrigantes encontrada entre os destroços foram os relógios. Muitos deles estavam parados exatamente às 2h20 da manhã, a hora do naufrágio.
Embora especialistas expliquem isso como o impacto da água fria, os sobreviventes relataram sentir uma paralisação no tempo durante o evento. Alguns historiadores sugerem que esses relógios capturaram mais do que o momento da tragédia. Eles se tornaram testemunhas silenciosas de um evento que marcou a história. Em uma mansão abandonada na França, há um relógio conhecido como o Relógio do Quarto da Morte. Ele foi encontrado parado às 3h33, um horário frequentemente associado a fenômenos sobrenaturais. A lenda conta que o dono da casa foi encontrado morto nesse quarto, rodeado por símbolos estranhos. Desde então, qualquer tentativa de mover ou consertar o relógio resulta em falhas inexplicáveis, e aqueles que passam muito tempo no quarto relatam pesadelos intensos e sensações de ser observado. As teorias sobre relógios e o sobrenatural são tão variadas quanto fascinantes. Energia espiritual. Muitos acreditam que espíritos podem manipular dispositivos eletrônicos e mecânicos como forma de se comunicar com o mundo físico. Relógios, por sua conexão simbólica com o tempo e a mortalidade, seriam alvos óbvios. Anomalia temporal. Locais com alta atividade paranormal podem gerar distorções no tempo. Essas anomalias poderiam afetar relógios, fazendo parar ou funcionar de forma errática. Premonições. Algumas pessoas relatam que relógios em suas casas pararam antes de eventos trágicos, como acidentes ou mortes, sugerindo que esses objetos poderiam atuar como alertas. Essas teorias, embora intrigantes, não são universalmente aceitas. Ainda assim, os relatos de pessoas que vivenciaram esses fenômenos continuam a aumentar, reforçando a ideia de que há algo mais profundo por trás desses eventos. As culturas antigas sempre atribuíram significados profundos aos relógios e à passagem do tempo. Na mitologia grega, Cronos, o deus do tempo, era visto como uma figura implacável que devorava seus próprios filhos, uma metáfora para a maneira como o tempo consome tudo. Na Ásia, os relógios eram muitas vezes associados a ciclos de renovação e harmonia com a natureza. Nessas lendas urbanas, os relógios têm um papel sombrio. As histórias sobre os relógios que contam o tempo ao contrário, avisando seus donos sobre um evento iminente. Outra lenda urbana popular conta sobre um relógio de bolso amaldiçoado que, segundo os relatos, faz com que todos os seus proprietários morram em condições misteriosas exatamente uma semana depois de adquiri-lo. Essas histórias atravessaram culturas e épocas, reforçando a ideia de que os relógios, mais do que objetos funcionais, são portais simbólicos para o mistério e o desconhecido. Nos dias de hoje, ainda surgem relatos intrigantes sobre relógios ligados ao sobrenatural. Em fóruns da internet, é comum encontrar histórias de pessoas que vivenciaram fenômenos inexplicáveis com seus relógios. Um relato famoso conta a história de uma mulher cujo relógio digital começou a exibir horários inexistentes, como 25 e 61, sempre às 3h33 da madrugada. Especialistas não encontraram falhas no dispositivo e o fenômeno parou tão misteriosamente quanto começou. Outro caso envolve uma casa na Inglaterra onde todos os relógios, sejam eles digitais ou analógicos, pararam ao mesmo tempo durante uma tempestade. Curiosamente, as pessoas dentro da casa relataram uma sensação de paralisação no ambiente, como se o tempo tivesse realmente congelado por alguns segundos. Os relógios também aparecem em histórias de premonições, servindo como sinais de eventos futuros. Em 1906, antes do terremoto de São Francisco, uma série de relatos mencionou relógios que pararam inexplicavelmente. Alguns desses relatos vieram de diferentes partes da cidade, sugerindo um padrão difícil de explicar. Outro caso curioso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando um soldado britânico relatou que o relógio de bolso de sua família parou exatamente no momento em que ele foi ferido no campo de batalha. Ele sobreviveu, mas o relógio nunca mais funcionou. A ciência moderna também investiga como o tempo é percebido e medido. Até mesmo cientistas se depararam com fenômenos estranhos. Relógios atômicos, considerados os mais precisos do mundo, já registraram anomalias temporais em locais com alta gravidade, conforme predito pela teoria da relatividade de Einstein. Além disso, experimentos em física quântica mostram que partículas podem existir em múltiplos estados simultaneamente, sugerindo que a nossa compreensão do tempo pode ser limitada. Essas descobertas levantam a questão: os relógios que param ou funcionam de maneira anormal poderiam ser afetados por fenômenos que ainda não compreendemos completamente?
Relógios que não marcam o tempo nos fazem questionar nossa relação com o tempo, a mortalidade e o desconhecido. Eles desafiam nossa compreensão da realidade e, em muitos casos, nos levam a explorar as fronteiras entre o científico e o sobrenatural, seja como símbolo, falha mecânica ou manifestação sobrenatural. Esses objetos continuam a intrigar e a fascinar. Afinal, talvez o maior mistério não esteja nos relógios, mas no que eles fazem sentir. A vulnerabilidade diante do desconhecido e a busca incessante por respostas. E você, já vivenciou algo parecido? Deixe sua história nos comentários e participe desse mistério que atravessa gerações.